Saúdo a todos com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Que alegria estar nesta noite aqui. Eu viajei 27 horas, mas aqui de São Paulo para cá está muito horário para a gente chegar aqui. E eu quero louvar a Deus por estar aqui junto com essa igreja tão linda. Minha filha entrou ali e ficou: nossa, pai, quero agradecer a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Todo-Poderoso. Pastor Carlos, José Carlos de Lima, é o pastor mais amado no Japão. É muito conhecido aqui. Um dia eu encontrei o pastor José Carlos lá em Abreu Lima. Meu pai é o pastor Antônio Timóteo, que já foi vice-presidente do setor 21 no Belém. E agora moro aqui em Garaçu, porque eu sou nordestino, sou pernambucano. Fui batizado pelo pastor Zé Leôncio, antes de eu ir para São Paulo. E Deus me fez de um carroceiro, catador de papel, para as nações. E hoje eu confesso que eu estou aqui muito alegre, as emoções estão tomando conta. Não é bajulação, mas toda honra, toda glória a Jesus. Eu ajoelhei, chorei, disse: Deus, muito obrigado por o Senhor me fazer sentar aqui juntamente com esses príncipes. Falando do pastor José Carlos, estou falando de todos os pastores na minha retaguarda e também de todas as mulheres, esposas de pastores. Quero louvar a Deus por todos vocês aqui. E pastor José Carlos, muito obrigado, pastor. Deus abençoe o Senhor. Se eu fosse falar em japonês, Hontonin kamisama wa ichibansashi wa kamisama no kanshashimasu. Nibame wa José Carlos Sensei Hontonin kanshashimasu. Amém. Queridos, sem mais delongas, quero agradecer a Deus também pelo pastor Genival Bento. Estive na casa dele, e onde ele esteve no Japão também, nosso amigo pastor Genival, pastor Arnóbio também. E aí o pastor Daniel, quero agradecer ao pastor Daniel, muito obrigado. O nosso irmão que foi me recepcionou, esqueci o nome dele, Roberto. Deus abençoe o Roberto e toda a igreja que nos recepcionou aqui. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Moro há 28 anos no Japão. 28 anos no Japão eu moro. E aí Deus me deu uma japonesa. Depois eu estava ali no 12º GAC, em Jundiaí, seguindo a minha carreira militar. Mas Deus falou no Templo Central do Recife um dia. Ainda a gente não tinha nada. Minha irmã Fátima, que está ali, dormia ali em Prazeres, ali que hoje também é chamado Boas de Vinéia. Morava no planeta, na favela chamada ali também Planeta dos Macacos. Ali em Prazeres, aqui, Jaboatão dos Guararapes. E um dia Deus disse para mim, Deus usou a minha dirigente do Circo de Oração, que eu fui batizado no Circo de Oração de manhã. E quando a minha dirigente Maria dos Prazeres, toda vez que eu venho no Brasil eu vou visitar, ainda está em vida, que ganhou meus pais para Jesus, puxou minha orelha e disse assim: ora, menino. Não sei orar não. Como não? Dá glória a Deus, aleluia. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus detomou ela e disse assim: um dia Deus vai te levar para as nações. E aí a gente não tinha nem o que comer, nem o que vestir. Minha mãe comprava um conga juntado com as latinhas, com os papel dali de Boa Viagem, Piedade. E aí minha mãe dizia: toma um conga, ou um quichute, né? Juntava de papel dentro, dizia assim: o pé vai crescer. Estragava o conga ou o quichute e o pé não crescia. Aí Jesus hoje me calça, me veste, ainda me coloca aqui no meio dessa igreja tão linda, no meio dos príncipes. Se eu fosse pregar sobre o canto da Ana, eu ia falar somente o versículo: Deus tira do monturo
para sentar no meio dos príncipes. Olha aqui quantos príncipes aqui, ó. Toda honra e glória para Jesus. Queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 1. Enquanto você procura, eu quero aqui falar. Estou aqui na cidade, eu moro na cidade de Fukuroishi, no estado de Shizuoka, Ken. Temos a base missionária onde o pastor Adenil se encontra, missionária Dominique, ali no estado de Aichiken, em Okazaki. Temos a base missionária também na cidade de Shimizu, cidade das águas. Temos ali também outra base missionária. São pequenas as bases missionárias na cidade de Fujikawa e Fuji. Depois eu posso falar de Fujikawa, da cidade de Fuji. Também a base missionária em Susono, na cidade próxima a Tóquio, bem próxima a Tóquio. Shizuoka é bem no meio do Japão, Aichiken é mais na frente, e o estado de Kanagawa já é perto de Tóquio, onde estamos a base ali missionária. Temos a base missionária, quem lembra do grande terremoto lá em Sendai? 9.2. Quando eu vejo os irmãos dizendo terremoto santo que Deus vai mandar, eu falo, meu Deus, se os irmãos soubessem que é um terremoto, virava crente 10 vezes. E aí deu um grande terremoto, onde estamos na cidade de Ukishi, outra base missionária, pastor Leandro, e aí por diante. E aí Deus tem nos abençoado. Esteja orando por essas bases missionárias, onde a gente encontra terremoto, tsunami, taifu, que é o tornado, e outras coisas mais. Mas o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, e assim o Senhor vai abençoando a nossa vida, para a glória de Deus Pai. E o melhor, a visão da alma. Não podemos perder o foco das vidas para Jesus. É por isso que Deus tirou aqui do Recife e me levou lá para aquele lugar, na terra do sol nascente. É longe, irmão. E antes de terminar a leitura, eu quero pedir a Deus e para a amada igreja de Cristo Jesus. Eu lembro que eu encontrei o pastor dentro da padaria lá em Abreu Lima, dei um abraço nele, eu tenho esse vídeo até hoje. Ele mandou, eu disse, pastor, dá uma palavra. Não sei se o pastor Zé Carlos lembra. E aí eu quero pedir oficialmente aqui, pastor Zé Carlos, por favor, vamos para o Japão. Vá ao Japão, por favor, pastor. Não se preocupe que lá dá para o senhor falar português, qualquer idioma que Deus vai te usar. Eu tenho certeza que dá. O Japão está esperando o Senhor. Se a igreja aprova isso, dá um glória a Deus para Jesus. E eu faço esse desafio para o amado pastor, que para mim vai ser uma bênção gloriosa. Eu creio que é promessa de Deus ao pastor, em nome de Jesus. Querido, diz assim a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Naqueles dias, crescendo números dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos-nos sobre este importante negócio. É um conselho que eu vou dar aqui nesta noite. Versículo 4: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Oh glória! É uma honra estar pregando na Santa Ceia, porque bem sei que é o pastor da igreja que deve pregar, ou aquele que Deus colocar no seu coração.
Então louva a Deus por esse momento. Mas aqui eu tenho passado, desde quando eu cheguei, vim numa conferência missionária ali em Blumenau, Santa Catarina, pastor Nilton Santos. Depois eu fui ali para a Argentina e também em Paraguai, aonde eu fui surpreendido pela igreja ali. A obra missionária está avançando. Queridos, eu cheguei no Brasil, eu confesso, estou aqui debaixo da autoridade de Deus e também do meu pastor, que aqui está na minha retaguarda. Se qualquer palavra que eu colocar e eu estiver errado, que o pastor, com a sua autoridade, possa assim me demonstrar e me exortar, para que assim eu venha a crescer. Mas é lamentável o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Por isso que aonde eu tenho passado, eu tenho tentado até pregar outras mensagens, mas aonde eu passo, o Senhor diz: vai e dá esta palavra como um conselho, até porque vai estar dirigindo a todos nós que estamos presente. Olha o que acontece aqui. A gente observa que nesse capítulo, a igreja do Senhor, no capítulo 6, ela está crescendo de uma maneira extraordinária. Muito lindo o trabalhar de Deus. E eu entendo que o Senhor chamou os apóstolos como tem nos chamado. E o Senhor, aquele que o Senhor chamou, Ele chama, Ele o capacita, Ele prepara, Ele restaura, Ele envia, Ele respalda e Ele supre todas as nossas necessidades. Por que, pastor Dorival? Deus nos chamou para pregoar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Deus nos limpou, nos salvou para levar o ID de Cristo Jesus. Nós sabemos que aos 4 pilares, o poder da palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O sangue de Jesus é ao sangue da nova aliança, que é o 2º pilar. O 3º é o nome que é sobre todo nome. E o 4º, o Espírito Santo, ao qual foi derramado. Então aqui nesse capítulo 6, nós observamos a igreja crescendo, a igreja desenvolvendo. Porém, eu quero, antes de chegar no versículo 4, aqui entrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. O que é que diz no capítulo 1 e versículo 8? Olha o que é que diz: quando os discípulos estão preocupados com o templo, e o Senhor está dizendo: ficai em Jerusalém, para que você seja revestido de poder, revestido do meu Espírito Santo. Para quê? Para ser mártir. Imagina, irmão, nós que estamos aqui hoje, eu que não tinha condição nenhuma, o Senhor comprou com seu preço de sangue, me chamou, me capacitou e tem capacitado, tem me enviado. Para quê? Para testemunhar do poder, aleluia, e das suas maravilhas. E melhor, Ele está dizendo: eu vou te revestir para você apregoar as boas novas do Evangelho. O Evangelho de poder, o Evangelho de transformação, o Evangelho que transforma o homem, um Evangelho de renúncia, um Evangelho de transformação. Não, você não está entendendo, eu vou explicar. Hoje, nesses últimos dias, tem muitas inovação. Inovação é até bom, é legal, porém, se não haver transformação, não vale. É por isso que quando a gente entra nessa igreja, já senti uma igreja transformada, porque o Espírito Santo, Ele tem liberdade neste lugar. Aleluia.
Então aqui a gente observa que foi revestida, a igreja está crescendo. E no capítulo 2 o que acontece? Ela é revestida de poder. Aquilo que o profeta Joel profetizou, 2:38, no capítulo 2 está acontecendo o mover do Espírito Santo. E cumprindo o dia do Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, aleluia, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e estava aquele que estava assentado. Então o Espírito Santo está sendo agora derramado no meio da igreja. Para quê, pastor? Chamados, avivado para uma grande missão. Irmão, você está entendendo? Vou falar de novo. O avivamento é para uma grande missão, e essa missão tem alcançado muitas almas para Jesus, através daquele que se colocou na posição de Deus. A igreja, quando vamos acompanhando no capítulo 2 em diante, nós vamos observar como a evidência do Espírito Santo de Deus. Porque, pastor Dorival, aí você vai ver um Pedro antes do avivamento e um Pedro depois do avivamento. O antes, até o diabo falava na boca dele, mas depois dele estar revestido de autoridade e de poder do Espírito Santo, ele vai falar à luz da palavra. Alguém vai dizer: que loucura é essa? O que é isso? Ele vai dizer: não, olha, o profeta Joel profetizou, não é vinho não. Deixa eu te falar uma coisa: estão zombando das coisas de Deus, estão zombando da presença do Espírito Santo. Muitos estão inventando sobre o Espírito Santo, brincando com línguas. Nunca se viu tanta profecia sem receber algo da parte de Deus. Irmãos, nunca se viu tanto nesses últimos dias, aleluia, brincando com as coisas de Deus. E quando a gente entra numa igreja que tem doutrina, que o Espírito Santo interage, como a irmã veio falar aqui nesta noite, que Jesus curou, é porque Apocalipse 13:20 está dizendo: eu não estou para o lado de fora, eu estou dentro. Apocalipse 13:20 está dizendo: eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, ele está batendo aonde? Não é lá na casa do mundano, é na igreja. É tanto barulho, é imitação, jeito de crente, Bíblia de crente. Jesus não investiu em nós para brincar com as coisas santas. E ele está batendo, ó. Eu estou vindo da Argentina e do Paraguai. Eu preguei com o pastor David, pastor André e o pastor Eichler da América. Aí o pastor Alejandro chegou para mim e disse: pastor Dorival, você vai ser o segundo brasileiro pregar na minha igreja. Amém, pastor, Deus abençoe. Tu acha que os olhos de Deus não estão em todo lugar? Aí ele disse: fiquei com ele na casa dele, um homem muito usado por Deus. Aí quando chegou o pastor, ele estava um pouco maicano, né? Aquele cabelo maicano assim, meio, não sei nem falar o cabelo Aí ele entrou: não, vamos buscar o pastor? Vamos, o pastor prega muito.
muito usado por Deus, pregou lá em Cuiabá, meu amigo, Estados Unidos, é americano. Aí quando ele chegou, ele disse: vem cá, você para subir no púlpito vai ter que cortar esse cabelo de pica-pau. Aí eu já olhei para mim e disse: meu Deus, misericórdia. Eu acho que ele vai assistir isso aí. Aí chegou o segundo pastor, ele disse, também pegou no carro, levou do aeroporto, levou para o barbeiro e disse: pastor, agora o senhor está pronto para subir no altar. Pastor José Carlos de Lima, obrigado pelo Senhor manter a presença de Deus na casa, porque Jesus está aqui dentro. Quem manda é Ele, quem governa é Ele, porque onde tem santidade de Deus, a cura, a milagre, a batismo no Espírito Santo e a transformação. Aleluia! Pedro foi cheio do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo. Aí no capítulo 2, no capítulo 5, vou correr dentro do tempo. No capítulo 5, olha o que faz a igreja está cheia da presença. Eu não estou falando de barulho, é da presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, o barulho vem junto. Mas não adianta fazer barulho se não tiver na presença do Espírito Santo. Quem tem glória, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Eu quero chegar no 6:4. Aonde tem a presença do Espírito Santo, tem duas coisas: oração e palavra. Palavra e oração. Eu vou adiantar. Olha o que diz. A igreja está crescendo de uma maneira, vou para o versículo capítulo 5, de uma maneira tão extraordinária que o diabo não suporta. O que é que não suporta? 2:42. O que é que tem lá na igreja? Perseverava, pastor prega a doutrina e o povo abraça. Pastor prega a doutrina, não tem divisão. Aonde tem doutrina de Deus, não tem confusão. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está nela. Aí onde tem doutrina, está dizendo, olha depois da doutrina: comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí você já sabe o resto, por causa da doutrina. Mas irmão, o negócio está feio. Eu cheguei, Rosa, que coisa. O povo chega na igreja, não ora mais, conversa o tempo todo. O senhor acha que do Japão, pastor Zé Carlos, eu não observo o senhor aqui? Porque o que é coisa boa, a gente vai atrás. Um dia eu peguei meu celular, vou falar, eu peguei meu celular para tirar uma foto, vou aproveitar para tirar uma foto. E eu confesso que eu estava com medo de ele chamar a atenção, porque ele disse uma vez aqui, eu estava assistindo lá, que os obreiros no Jaqui não pode foi ou não foi? Não pode pegar o celular. E eu subi com o celular, falei, meu Deus, e agora? Eu disse, toda honra, toda glória para Jesus. Sabe por quê? Ele não vai falar assim, tenho visto a tua obra, mas é morno. Eu te salvei, eu te curei, não era nada, te dei a minha graça, te perdoei, comprei com meu sangue. Tu estava lá fora, te revesti do meu poder, da minha graça, coloquei você aqui para cuidar da minha noiva. Agora muitos estão fazendo o quê? Sai Espírito Santo, sai Jesus, quem manda aqui? Não, aqui quem manda é Jesus. Quem manda é Jesus. Através de quem? Do anjo da igreja. Mas tem muitos lugares
que Jesus está assim. Eu fui para a Isla de Páscoa com o pastor Cizinho, na primeira igreja que abrimos. Pastor Urias, missionário Urias. Saímos do Chile e quando chegamos lá no Isla de Páscoa, fizemos o trabalho e voltamos para a convenção no Chile. Eu lembro como se fosse hoje, quando um pastor contou o testemunho, que ele teve uma visão. A igreja estava com muito problema, e no momento que estava com problema, aí o Espírito Santo, através de um sonho, um irmãozinho que foi expulso da igreja, porque ele acreditava no batismo com o Espírito Santo, ainda no arrebatamento. Aí fizeram um trabalho, tiraram o pastor simples, mas honrado por Deus, e que Deus era na vida dele. Tiraram o pastor da frente, e ele vinha para a igreja: Deus, me tiraram do cargo. E no sonho ele chorava: Deus, o que é que eu faço? Ele olhava e dizia: Deus, aquele o Senhor me usou para ganhar, aquele também, aquele lá também. Olha a igreja como está bonita, num sonho. Aí o Espírito Santo mostrava para ele lá de fora, e quando ele estava lá de fora no sonho, chegou um homem de branco e disse assim: não chore. Por que você está chorando? Eu dizia: porque aqui, Deus, se glorificar, manda ficar calado. Se testemunhar e a irmã se alegrar, sapatear, manda sentar. Se a irmã for batizada no Espírito Santo e com fogo, não se aceita. Deus, não foi isso que eu ensinei. Aí aquele homem abraçou e disse: não se preocupe, eu estou contigo, porque me colocaram por lá de fora. Eu sou Jesus. O que precisamos hoje é de revestimento e um avivamento em muitos lugares, igreja. Você vai entender por que eu estou falando isso. Então imagina, no capítulo 5, o que é que acontece? A igreja está prosperando. No versículo 2 e 42, depois de uma grande convenção de Pedro, através do Espírito Santo da palavra, ganhar muitas almas e levar ao arrependimento. E no capítulo 5, depois disso está acontecendo, vem um casal, vem da sua propriedade, e de repente vai para onde? Para onde ele vai, aquele casal, Ananias e Safira, no capítulo 5? Olha que segredo. Olha que segredo. Aí está lá um anjo do Senhor, vocacionado por Deus, porque a igreja, depois de receber o revestimento de poder, rapaz, lembra quem está dentro da casa? Aí lá vem Ananias e Safira, um atrasado, a esposa atrasada, veio ele primeiro. Ô pastor Pedro, está aqui a minha oferta. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve a parte do preço, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés do apóstolo. E disse então Pedro: Ananias, por que deixou Satanás encheu seu coração? Eu temo até de falar aqui. Não, mas ele não está espumando, ele não está rolando, ele está conversando e oferecendo o quê? Oferta. Olha o segredo de todos nós ser cheio do Espírito Santo e de Deus. Por quê, pastor? Porque vem através de a necessidade. Buscar a Deus nas nossas necessidades é uma coisa, buscar a Deus na nossa prioridade é outra coisa. E ele chega e diz assim: olha, pastor Pedro, está aqui a oferta para a obra missionária. Claro, eu estou conjecturando. Está aqui, Pedro, para a necessidade da igreja.
Por que deixou Satanás encher seu coração? Porque aqui está dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo. 42 estava cheio do Espírito Santo, mas entrou. Agora, se não tem um anjo de Deus cheio do Espírito Santo, olha o estrago que ia fazer na igreja. Eu nem vou entrar em detalhe, porque Deus está falando conosco, todos nós. Não mente tu para o homem, mas mente tu para Deus. Puf, morreu. Irmão, estava lendo Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. E simples, nem todos que estão lá em cima foi Deus que colocou. Prova na Bíblia: Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito. Mas Satanás pegou Jesus, colocou lá no penáculo e disse: se tu me prostrar, me darei tudo. Ele não tem nada. Aí o anjo disse, Pedro disse: não, aqui não. Não, Senhor, você não vai entrar aqui dentro não. Olha o que faz a igreja estar debaixo da autoridade de Deus, que persevera na doutrina, no ensinamento da palavra. Mas de uma forma ou outra o adversário quer entrar na igreja para destruir. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas tambores pretos não traz presença de Deus. A inovação, tá legal, estou pregando aqui com inovação, coisa boa, mas eu não estou dizendo de mundana, algo mundano na igreja. Um obreiro chegou para mim e disse: pastor Dorival, vamos fazer o congresso dos jovens? Vamos. Mas é o seguinte, as moças estão liberadas. Eu disse: para quê? Para usar mini saia? Eu disse: não. Pastor, o senhor é muito quadrado, pastor. Eu disse: não, que eu sou quadrado, meu filho, é porque não é para fazer. Não, pastor, nós vamos ganhar jovem para Jesus. Eu disse: você não leu o Salmo 126, versículo 4 em diante. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, gemendo e chorando, gemendo e chorando, gemendo e chorando. Pega a palavra, geme e chore, que tu vai ver Deus transformar a vida, meu filho. Eu vou sair da igreja, pastor. Disse: pode sair. Se o senhor não mudar, pode sair. Pastor, não vai fazer da casa de Deus, quem manda é Ele, quem governa é Ele. E daqui a pouco nós vamos para o céu. Tem mais quantos minutos aqui, pastor? Quantos minutos aqui? Vou finalizar, que eu quero contar um rápido testemunho. Aí o Senhor disse: Dorival, tu lembra quando tu estava lá em Piedade? Lembro. Que eu te dei a minha promessa? Sim. Eu te chamei, meu filho. Tu não é estudado, mas eu sou na tua vida. Te levei para nações, te coloquei no Japão. Você precisa fazer a diferença. Aí eu disse: Deus, me ajude. Aí o Senhor me levou a esse capítulo. Que capítulo, pastor? Versículo 6. A igreja crescendo, aqui é o conselho para todos nós. A igreja crescendo, as viúvas na necessidade, e de repente alguém bate na porta dos apóstolos. E aí os discípulos vão e dizem assim: apóstolos, vou fazer a minha oratória hoje. Pastor, ô pastor, vem aqui que eu quero falar com o senhor. O que foi? Está um problema no meio do culto da igreja. Enquanto o senhor ora, enquanto o senhor está me buscando a palavra, lá fora, pastor, está um problema na distribuição das cestas básicas. Aí ele vem. Pedro já passou por Ananias e Safira, e o revestimento que Deus deu é para que nós possamos pregar o evangelho. E nós sabemos que pregar o evangelho é mexer com as coisas espirituais. Ou seja,
Não é brincadeira. Se sair da presença do Senhor, pode ser simples a mensagem, mas que venha do céu. Aí os discípulos: vem cá, sai da presença. Aí ele diz assim: então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra. Eu não quero, Deus me chamou para a palavra. Aí no versículo 3 diz assim: escolhei, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Pastor, me permita, aqui está cheio do Espírito Santo, buscando a palavra, falando com Deus, relacionando com Deus, na intimidade com Deus. Deixa eu te falar, quando a gente olha para cá, no olhar espiritual, tem gente cheia do Espírito Santo de Deus. Tem muito sentado cheia de sabedoria, cheio de reputação, que é importante negócio. Mas e nós? Vamos para a oração, vamos intimidar com Deus, buscar a presença de Deus. Porque, pastor Dorival, se sair da presença de Deus, é assim. Deixa eu te falar, eu estava olhando, Deus me disse aquilo que Deus não falou. Hoje está um problema sério. Irmão, eu nunca vi tanto profeta nesses últimos dias de nem sei se é minha tigela, de tanto profeta. Entrega o que Deus não deu, revela o que Deus não mostrou. Vivo o dia inteiro, irmão, em Facebook, Instagram, nas redes sociais. Aí chega aqui, Deus me disse o quê? Aí quando vai pregar, ele vai para o Google. Espírito Santo não chama Google para tirar mensagem dilatada. Vai orar. Vai orar. Beca, Doko, Badaço, Minaga, Adora, Shari. Google não é Espírito Santo. Deus vai usar quem Ele quer. É como minha mãe, cortadora de cana, não sabe falar Jesus, fala Jesus. Meu pai, cortador de cana, não sabe ler, aprendeu a ler com a Bíblia, mas eu vi ele de manhã, de tarde e de noite orando, buscando a palavra. E quando chegava no altar, era simples, mas a palavra ardia no nosso coração. É a palavra que transforma, é a palavra que dá vida. Olha o resultado da palavra, olha o resultado da oração. Eu chamei o obreiro, para pregar. Aí ele chegou no Brasil, ele foi falar com um pastor meu, um obreiro. Ele disse: pastor Dorival não sabe pregar não. E ele foi falar logo para quem? Para uma pessoa que era roqueiro, uma pessoa que era totalmente desviada do caminho do Senhor, que não era crente. Aí de repente, meu Deus do céu, já estou terminando, viu, irmão? Aí de repente, ele chegou para o obreiro e falou assim:
Rapaz, eu estou aqui uns 6 meses. E o pastor Dorival grita. Tem hora que ele sapateia, ele pura. Ele sai correndo no meio da igreja. Aí ele disse assim: eu sou um teólogo. E eu gosto, né? Esse rapaz, ele chegou realmente, pregava muito bonito. Lindo, lindo como ele pregava. Muito lindo. Aí um dia eu chamei ele para orar comigo. Meu obreiro veio, o dirigente veio e disse: pastor, sabe aquele fulano que o senhor dá oportunidade, porque ele prega bonito, canta bonito, sabe? Sei, que é que foi? Pastor, já estou chateado. Eu disse: que foi, meu filho? Ele disse assim: pastor, ele fala muito mal do senhor. Isso é mesmo? É. Aí eu disse: por quê? É porque ele disse que eu não prego, e o senhor me ganhou para Jesus, o senhor me consagrou, ordenou pastor, tudo, me levou para a convenção no Brasil, tudo. E aí, pastor, não, rapaz, tu está na minha dor, fica lá, deixa na mão de Jesus, não defendeu não, tu fica lá. Aí ele ficou muito arretado. Aí um disse: pastor, entra aqui, vamos conversar comigo de novo. Ele foi: pastor, esse obreiro aí, pastor, está falando do senhor para tudo que é lugar. Eu disse: é mesmo, é. Não deixa ele pregar mais não, pastor. Eu sei que ele prega, mas ele atrai o povo para ele. Isso é mesmo, é. Aí eu cheguei de Portugal, eu disse: tá bom. Eu disse: tá bom, faz o seguinte, a partir de hoje ele não prega nenhuma congregação. Aí ele ficou rodando para um canto, para o outro, rodando para o outro, ninguém deu oportunidade. Chegou um dia, disse: pastor, o que está acontecendo? Eu disse: o que foi, meu filho? Estava esperando você conversar comigo. É que é o seguinte, pastor, eu cheguei aqui, eu pregava tudo que é lugar, agora não prego mais, o senhor me colocou de banco. Eu disse: eu? Não, coloquei não. Eu vou ali não dar oportunidade, daqui oportunidade. Isso é mesmo, meu filho? É. Ele fala assim: deixa eu te falar uma coisa. Você foi falar mal de mim para os meus obreiros. Ele falou assim: pastor, é que realmente o senhor não sabe falar. É mesmo? Eu falei: não entendo esse Deus que pegou um Zezinho dos Anzor como eu, pegou tu, que é tão inteligente, para tu pregar, tu precisa de mim. Meu filho, tu pode pregar bonito, ter caráter, tu pode pregar bonito, ter dom, mas se não tiver caráter, vai ter que descer. Tu não pode. Olha, meu filho, vai para a oração, porque oração cura. Tu quer pregar aqui? Vem orar comigo 6 horas da manhã. Tu quer pregar aqui? Fica comigo no devocional, meu filho, para tu mudar o teu caráter, mudar o teu caráter. Se converteu, graças a Deus. Finalizo dizendo 2 ferramentas poderosas. Qual era, pastor? Oração e palavra. Palavra e oração. Correndo o tempo. Lembra de Moisés? Deus colocou o seu tradutor lá nesse capítulo 32. E o que acontece? Arão falava com o povo. Falava com quem, igreja? Com o povo. E Moisés? Com Deus. Olha o perigo de quem não ora. Quem não ora não tem intimidade com Deus, porque Moisés conhecia Deus. Deus se revelou na teofania para ele através da sarça, e ele conhecia Deus. Aí Deus coloca Arão para ajudar, para consolidar. O que é que acontece? Arão, no capítulo 32, aonde foi Moisés? Para o monte, orar, buscar. Quem está no monte falando com Deus, orando com Deus, recebe a... Diga comigo, mas quem não ora e ouve a voz do povo, ele vai ter ouro, vai ter muito ouro, mas não vai ter a presença. Qual é a diferença? É que quem escuta a igreja se corrompe, mas quem escuta a voz de Deus... Eita, Deus lindo, quem pode ouvir a voz de Deus, santifica, não tem bezerro de ouro. Aonde tem a voz de Deus não tem idolatria. Aonde tem a voz de Deus tem adoração. Pode pular na presença de Deus, pode chorar, porque você ouve a voz de Deus. Mas quer se corromper? Ouve a voz do povo. Quer colocar Jesus para fora? Ouve a voz do povo.
vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Deixa eu ouvir a voz de Deus. Permita, pastor. É palavra de Deus tirada do altar de Deus. Aleluia, aleluia. Quem ouve a voz do povo? Eu queria um pastor aqui. É loucura, mas eu vou fazer. Pastor Daniel vai ser o senhor. O senhor me permite? Pastor Daniel. Quem ouve a voz de Deus, Deus fala com ele. Face a face. Mas quem ouve a voz de Deus, quando Ananias e Safira chegam daqui, meu dia logo, vem para cá, vem para o púlpito. Não, Jesus está na casa, Ele não está lá fora, Ele está aqui dentro. Eita, Deus lindo. Arão tem joia, Arão tem joia, tem bezerro de ouro. Moisés tem a presença de Deus. Irmão, não sentir Deus é morrer. Eu finalizo porque não vai dar mais tempo. Não busque resultados, busque frutos de Deus. Tem um microfone sem fio aí? Tem? Tem? Dá para essa japonesa linda aí. Eu vim subindo, eu disse: Deus, não me deixa subir nesse altar. Eu vou pregar simples, porque aqui eu sei, mas não me deixa sozinho. E eu estou sentindo a presença de Deus. Pegou o microfone? Finaliza. Fala assim para o teu irmão: irmão, eu não sei se a igreja tem costume, se não tiver, não faça. Irmão, não saia da presença de Deus. Quanto a nós, o ministério da palavra e da oração. Prega, geme e chora. Prega, geme e chora. O maior adubo da obra missionária é lágrima e gemido. E a igreja cresce. Eu vou contar um testemunho aqui em 3 minutos, para finalizar. Terminei a mensagem. Como é bom ter a presença de Deus. Tate kudasai o kasa. Imakara hamini. Asokuni 880. Ela é brasileira, irmão. Fala os 2 idiomas. Eu estava no Japão. Quer dizer, eu moro no Japão. Tem a cidade de Monte Fuji. Fuji é onde está o vulcão. Com a bênção do nosso pastor. Tem um vulcão. Esse vulcão é um deus no Japão. É Fuji-san. É um vulcão. Onde tem a cidade Aokigahara. Aoki quer dizer grande. Gahara, florestas grandes. Segundo a história, no tempo da guerra, os guerreiros pegavam suas mães, seus pais, por causa da guerra, guardavam na floresta. E ali muitos idosos morreram. Então, em uma noite, eu estava na cidade de Shimotogari, antes de eu viajar para a base missionária, onde Deus me deu. Escuta com atenção para você interceder por mim. Porque é muita luta, é muita guerra espiritual. Não dá para fazer uma campanha de portas abertas de carro, de emprego, porque tem de tudo. O Deus Mamão dá tudo no Japão. E os japoneses, ele tem muitos deuses. Quando vamos falar de Jesus, é mais um Deus entre os deuses. O que acontece?
Bateram na minha casa 2h40 para 3 horas da manhã e disse: missionário, corre depressa. Uma neve, quase de 1 metro de neve. Corre que tem 2 japoneses querendo subir a montanha. E eles estão no ponto de ônibus. Eu corri, peguei um carro, mais um obreiro. E quando eu cheguei lá, eu fui chegando, aí eu gritei: oi, konbanwa. Boa noite. Konbanwa. Boa noite. Watashi wa senkyoshi desu. Eu sou pastor. Kyou wa kami-sama no koto ga, kami-sama no kotoba wa chotto shimasu no de ii desu ka? Eu vim pregar a palavra de Deus para você. Deitei kei. Sai daqui. Kami-sama iranai yo. Eu não preciso de Deus. Iranai takusan kami-sama arimasu no de. Eu já tenho vários deuses. Aí eu disse: o que, rapaz? Yesu sama o Yesu Cristo sama dake kami-sama desu. Só Jesus Cristo é o Senhor, é o único Deus. Darega Yesu sama. Quem é Jesus Cristo? Yesu sama tem no kami-sama. Ele é o Deus criador dos céus. Tem no kami-sama. É o Deus criador dos céus. Hoka no kami-sama shikaimasen. Não há outro Deus a não ser Yesu Ele. Cristo sama dake sukui desu. Só Ele é o Salvador. Aí ele disse: como é que é, rapaz? Aí ele olhou para mim: Yada takusan kami-sama arimasu. Ele falou: eu não quero, eu já tenho muitos deuses. Dakedo anata no kami-sama kuchi ga arimasu kedo hanashi dekinai. Mas o seu Deus tem boca, mas não fala. Me mienai. Tem olhos, mas não vê. Mimi kikuenai. Tem ouvidos, mas não Yesu ouve. Cristo no jibu no kokoro ga hanashi dekiru. Esse Deus, Ele fala o nosso coração. Aí o diabo entrou dentro dele. Quando eu falei Jesus, ele começou. Aí eu disse assim em japonês, vou falar em japonês: Yesu Cristo no nome de Teke Satan. Em nome de Jesus Cristo, sai agora. Aí ele deu aquele impacto nele. Aí ele disse: Sugoi anata no kami-sama. Que maravilhoso é esse Deus. O namae wa nan desu ka? Qual é o seu nome? Mori desu. Mori. Tonari Senhor no Mori. kata wa dare desu ka? Qual é o nome desse Tomodachi senhor que está? desu. Kyou wa anata no kami-sama totemo shiteimasu. Jesus Cristo, Ele te ama. Yonaka desho? Yonaka desho? É madrugada agora, não? Naze Por quê? Mori. Yesu Cristo wa totemo shiteimasu mori. Jesus, Ele te ama muito. Dakedo watashi mite kara disatsu kyou yarenai yo. Deus me disse que quando eu te vi, que você queria se matar, mas você não vai se matar hoje. Sada yo iranai jibu no iranai. É verdade? Ele falou, é verdade. Mori, jibu no kuruma haite kudasai. Senhor Mori, entra no meu carro agora. Aí eu liguei para minha esposa, coloquei dentro do carro. Quando eu coloquei dentro do carro, está fedendo. Eu disse: você não toma banho quantos anos? Ele disse: eu estou na rua há 13 anos. Aí o outro que estava comigo tinha 8 anos. Levo ele para dentro de casa. Eu disse: japonesa, eu estou chegando aí. Ela disse: o que aconteceu? Estou levando 2 japoneses para Jesus. Prepara a melhor roupa, prepara o melhor sapato, faz uma comidinha e prepara o quarto. Deixa eu te falar, tem que ter a presença de Deus. Aí, querido, levei para casa. Chega em casa, eu levei 1 semana para levar o Mori para tomar banho. 13 anos sem tomar banho. Quando eu pego ele, coloco dentro do furô. O furô é uma banheira japonesa. E quando eu coloco ele, eu disse: Mori, vem Mori. Aí eu tiro o casaco dele, tiro a camisa dele, porque era muito frio. Aí eu vou tirando. Quando eu estou tirando, oh meu Deus, aí eu vou tirando uma camisa, 2 camisas, tira a meia, cheio de pereba. Tira a calça dele, cheio de pereba. Eu vou tirando. Aí na última camisa, pastor, começa o pedaço da camisa ficar no seu corpo, cheio de pereba, barriga grande. Aí o que acontece? Eu disse: Mori, Jesus te ama tanto, Mori. Ele disse para mim assim: Dashiriba sensei, gai koku jindai kirai, dakedo hontoni kami-sama no ai takusan arimasu no de.
Ele disse: Pastor da Silva, eu não gostava de estrangeiro, mas como esse Deus é maravilhoso que usou a sua vida para mim. Peguei ele e comecei a ligar o chuveiro. E no momento que eu pegava para dar um banho nele, eu fui cantando. E ele disse: Sensei, dostanô, Mori. Pastor, o que foi, Mori? Jibuno kokoroga tsumio takusani masu. No meu coração eu tenho muito pecado. Só takusani maskedo. Yesu Cristo noticiou. Anatano no kokoro kara araimasu Mori. É verdade, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Mori. Não tem química na terra que purifica o homem de todo o pecado, Mori. Jesus te perdoa. Tu queres Jesus? Aí eu falei para ele: Kokorokará hirakiteku dasai. Abre o teu coração, Mori. Seirei no kami-sama ondeku dasai. Mori, chama o Espírito Santo. E ele foi pedindo, ele foi orando, confessando a Jesus. E no momento que ele confessava a Cristo, ele chorava. E ele dizia: Pastor Dorival, eu estou sentindo um kimuti, eu estou sentindo a presença desse Espírito Santo que eu nunca senti. Oh, aleluia, aleluia. Eu já acendi incenso, eu já supri tanta necessidade nos templos, mas eu nunca senti essa alegria. Aí eu comecei a cantar, aí eu começava a cantar lavando ele, lavava o seu corpo cheio de pereba, e ele dizia: ai, que dor, tá doendo, calma, amor. E eu pegava um sabão e colocava, lavava ele, e eu começava a cantar: pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue. Pelo sangue De Jesus no Calvário. 13 anos sem tomar banho, 13 anos na rua. Mori se converteu, aceitou Jesus como seu salvador. Aí eu não falava muito bem japonês, como eu não falo 100%. Aí o Mori virou meu professor. Ele disse: Pastor Dorival, levei ele para cortar cabelo. Outro dia eu conto porque o tempo já mandou parar. Aí ele disse: Pastor Dorival, eu tenho um sonho de ser pastor, porque agora eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Deus restaurou o casamento do Mori, a maior enfermeira central de Shizuoka. Deus restaurou o filho dele, que é da polícia lá em Shizuoka. E o melhor, ele foi lá no cemitério, quebrou o jinja, quebrou todas as coisas e disse: a partir de hoje eu não vou te servir, que eu conheci um Deus que fala no meu coração, e eu sinto a presença desse Espírito Santo que o pastor brasileiro trouxe para mim. Só a igreja pode levantar a tua mão e adote o Japão, porque todo o poder e autoridade Deus da igreja. Igreja, não pare, avança sempre, recuar jamais. E eu termino dizendo: envolvido com a obra de Deus é uma coisa, envolver com a Deus da obra é outra coisa. Correr não é crescer, é melhor crescer do que correr. Todos nós, a atividade não é santidade. Que estejamos sempre preparados para estar sempre na consagração, porque atividade não é santidade, correr não é crescer, envolver com a obra de Deus não é estar envolvido com Deus da obra. Se eu for saudar o pastor aqui, eu vou fazer a minha saudação como japonês. É 3 vezes para ele, para os outros é só uma vez.
mas para ele é 3. Para os pastores, e para o pastor aqui é 300. Isso é reverência, não é exaltação não, a Deus só. E para sair da presença dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6.